KD Studios apresenta. Oi, Makini. Como ele está? Ele está bem. Ele estava sangrando muito, mas eu estanquei o sangramento com algumas ervas. E ele sofreu uma lesão na perna traseira e deve ficar de repouso por algumas semanas. E o que aconteceu com ele? Não sei. Ele disse que não se lembra de nada. Melhor deixar ele descansar. Se ele pode respirar e falar, então ele pode me responder algumas perguntas. Pode ir descansar, Makini. Olá, Mason. Como está? Cansado. Onde está o rei Caio? O rei patrulhou o dia todo e ele está muito cansado. Parece que você teve um longo dia, mas é uma pena que você não lembre de nada do que aconteceu. Como eu disse, eu não lembro de nada. Mason, por que você não para de fingir que esqueceu e me conta logo o que houve com você? Nós podemos te ajudar. Por que você veio para a árvore da vida todo machucado e sozinho? Você é o alfa da sua alcateia. Alguém deveria ter te acompanhado até aqui. Eu recebi uma notícia hoje de que os lobos do Roland foram vistos indo para o sul do seu território esta manhã. O que isso tem a ver com você? Ah não. Foram eles. Esse era o plano deles o tempo todo. Espera aí, do que você tá falando? Foram os lobos do Roland que tentaram me matar ontem. Aquelas pedras nunca iriam cair sozinhas, foi tudo planejado. Eles me queriam morto. Mas por que eles queriam você morto? Tem uma coisa que você precisa saber. Roland chamou o Mason para conversar alguns dias atrás, e ele propôs um acordo de juntar as duas alcateias para elas se tornarem um grupo mais forte e para terem mais vantagem na hora de nos atacar. E o Mason aceitou o acordo? Não, ele recusou. Ontem ele foi caçar com os lobos dele, mas os lobos de Roland tentaram matá-lo enquanto ele atravessava o vale de Jalanque-Martyr. Como eles tentaram matar o Mason? Eles empurraram umas pedras gigantescas do topo do vale. As pedras caíram e esmagaram os 3 lobos que estavam comigo. Trevor saiu ileso. Como ele conseguiu sobreviver? Ele conseguiu se desviar das pedras maiores, mas ele foi atingido na cabeça e na perna por algumas pedras menores. Ele ficou desmaiado por um tempo e, quando acordou, a única coisa que pensou foi vir para a árvore da vida. Tá, mas como os lobos do Roland sabiam exatamente onde o Mason iria caçar? Será que alguém da alcateia do Mason trabalha para o Roland? Foi o Trevor. Tenho certeza que foi ele. Ele é o único da alcateia que tem motivos pra me matar. Alguns segundos antes do desastre, eu vi ele parado lá atrás, como se ele soubesse que aquelas pedras iriam cair, sabe? Ele deve ter contado pro Roland onde nós iríamos caçar. Tenho certeza que foi ele, Surak. Meu irmão me traiu. Roland e Trevor se uniram para matar o Mason, e essa manhã ocorreu a unificação das alcateias. Estava tudo planejado. Se as alcateias se unificaram, então quer dizer que eles pretendem nos atacar a qualquer momento. E não temos chance de se defendermos de um ataque desses. O Caio foi embora e não temos condições de defender nosso reino com uma chita, um gambá e um hipopótamo. Calma, não criem pânico. Nós ainda temos aliados no território vizinho. Eles podem nos ajudar. Eles já nos ajudaram no último conflito que tivemos. Mas e se eles não aceitarem nos ajudar agora, Surak?
Então nós entregaremos a árvore da vida para os lobos sem lutar, ou morreremos lutando. Os Guardiões do Reino. Versão brasileira. KD Studios. Chame o Kiran. Diz pra ele me encontrar no lugar de sempre. Violet. Oi, Kiran. Tá atrasado. Como está a minha irmã favorita? Não vem com essa de irmã favorita. Geralmente sou eu quem marca as reuniões semanais. Então imagino que você me chamou aqui porque tem algo muito importante para me contar. Caio foi embora da árvore da vida. O quê? Como assim foi embora? Eu fiz essa mesma cara quando eu soube. Foi tão de repente. A Nirmala me disse que ele tá indo até a África pra resgatar um irmão perdido, sei lá. Que droga. Isso muda tudo. Que droga. Faz quanto tempo que ele foi embora? Ele foi embora ontem. Eles me disseram que levam de 2 a 3 semanas para ele chegar até o continente africano. Essa notícia não pode se espalhar. Isso arruinaria o nosso plano. Relaxa, Caio pediu para todos ficarem em silêncio até ele voltar. Houve a unificação das alcateias ontem. Os lobos estão inquietos. Estão apenas esperando minhas ordens para atacar a árvore da vida. Mas eles não podem atacar agora. E não podem saber que Caio foi embora. Mas o Caio foi embora. Esse é o momento perfeito para vocês atacarem. Eles estão vulneráveis. Você não entende. Nós queremos o Caio. Os guardiões do reino não têm valor nenhum para nós. Mas semana passada vocês tentaram matar a guarda do leão e fracassaram. Matar a guarda do leão era apenas danos colaterais. O plano era pegar Caio. O Caio era o nosso alvo. Ah, que droga! Sou sempre a última a saber das coisas. Por que vocês não me contam os planos? Quanto menos você souber, melhor. A sua função é ficar de olho na guarda do leão e extrair o máximo de informação possível sobre eles. O nosso chefe conhece os Guardiões da Noite, mas ele não conhece a guarda do leão. Você está aqui para cumprir uma missão e não para ficar andando com a Nirmala como se fossem namoradas. Você não sabe nada sobre a Nirmala. Mas eu sei que você gosta dela. O pássaro me conta as coisas. Ele observa vocês duas. Só espero que os seus sentimentos pela Nirmala não atrapalhem o nosso plano. Não tenho sentimentos por ninguém.
Mentirosa. Lembre-se que você é uma assassina treinada e não uma leoazinha apaixonada. Que droga. Vocês tentaram matar o Mason, não é? Os lobos de Walnut mataram Mason faz 2 dias. Mataram mesmo, é? Porque ele apareceu na árvore da vida todo machucado, pedindo por ajuda. O quê? Mas como é possível? Pois é, irmãozinho querido. Parece que os vira-latas do Roland não conseguem matar um lobo. Que droga! Ele já deve ter contado tudo o que aconteceu pro Surak. Pelo menos esse é um problema que nós podemos resolver. O que quer que eu faça? Aproveite que ele está machucado e mate ele. Se o Mason se recuperar e voltar para a alcateia dele, ele vai expor todos nós. E vai ser uma loucura. Seja discreta e faça uma execução rápida. Oi, Bunga. É sua vez de ficar de guarda. Ah, que saco! Esse lobo tá dormindo na nossa caverna e nós ainda temos que ficar de olho nele. Ordens do Surak. Temos que ficar aqui com ele até ele se recuperar. Não gosto de lobos. Eles tentaram nos matar naquele dia. Lembra? Eles tentaram me matar também, e não tô reclamando. Tenho medo deles tentarem nos atacar de novo. Aquele dia, o Caio nos salvou, mas agora estamos vulneráveis, já que o Caio foi embora. Verdade. É estranho sim o Caio por perto. O Rei Caio foi embora. Eita, droga. Desculpa, eu saí da caverna para tomar um ar fresco e eu acabei ouvindo a conversa de vocês. É verdade que o Rei Caio foi embora? Não! Nós estávamos falando de outra coisa. Não é Bunga. O Caio nunca iria embora. Agora faz sentido ele não ter vindo falar comigo. Ele foi embora. É por isso que vocês estão tão agitados. Eu sabia que tinha algo estranho acontecendo. Não sei que droga você pensa ter ouvido, mas o Rei Caio está ocupado resolvendo assuntos do reino. E se ele não veio falar com você, talvez seja porque você não é tão importante quanto pensa. Já tomou ar fresco? Agora volte lá pra dentro para descansar. Oi, Raina. Olá. Tudo bem? Raina, eu fiz algo de errado? Desde ontem você está estranho comigo. São esses lobos do Roland. Eles fizeram alguma coisa com você? Não, é que, sei lá, tudo isso é muito estranho. A morte do Mason, a unificação das alcateias.
Você e Roland planejaram a morte do Mason? Raina, eu já disse que aquilo foi um acidente. As pedras caíram e esmagaram todos os lobos. E por coincidência, você foi o único que sobreviveu. Queria que eu tivesse morrido. O Mason abusava de você. Eu fiz aquilo por você, porque eu te amo. Precisava matar os outros lobos que estavam com ele? Eles eram inocentes. Danos colaterais. Danos colaterais? Você está se ouvindo? Raina, me escuta. Você fez tudo aquilo por você. Só pra você se tornar alfa. Porque você é um egocêntrico. Raina, espera. Problemas no paraíso? Nada que eu não possa resolver. Está tudo sob controle. Sei. Quando vamos atacar a árvore da vida? Em breve. Como isso aconteceu, Fully? Eu e o Bunga estávamos conversando sobre o Kion, mas o Mason não estava ouvindo nossa conversa. Que droga! Isso é muito grave. Agora não podemos deixar o Mason voltar para sua alcateia com essa informação. Mas nós ajudamos o Mason. Ele não contaria nosso segredo para os lobos. Você me disse que o Mason sempre se comportou e nunca deu problemas como os lobos do Roland. Por que ele seria uma ameaça agora? Ele pode não contar o nosso segredo, mas isso não significa que os lobos do Roland não iriam torturá-lo até ele falar. Nunca confie em lobos. Isso era o que minha mãe me dizia. O que faremos agora? Mason deixou de ser nosso paciente. Agora ele é nosso prisioneiro. Não tirem os olhos dele. Senhorita Raina? O que você quer, Roland? Perdão pela intromissão, mas não pude deixar de ouvir a discussão de vocês lá na caverna. Nós matamos o Mason e seus lobos. Os meus lobos empurraram aquelas pedras que esmagaram eles. Foi o Trevor quem deu a ideia. E foi ele quem nos falou onde o Mason iria caçar aquele dia. Trevor deu a ideia e nós executamos. Eu procurei ele primeiro. Propus um acordo de juntar nossas alcateias e que ele teria todo o nosso apoio se ele fosse matar o Mason. E ele aceitou. Sabe por quê? Por causa de você. O Trevor fez tudo aquilo porque ele te ama. Ele fez um favor a mim e fez um favor a você. Por que está me contando isso? A morte do Mason e a unificação das alcateias não aconteceram em vão. Nós vamos atacar a árvore da vida e iremos dar um golpe jamais visto. Para de fazer escândalos e haja normalmente, porque se algo der errado no meu plano por causa de você, quem vai pagar vai ser o Trevor. É bom você não fazer nada de que se arrependa. O Mason pagou pelos pecados dele.
Não faça o Trevor ter que pagar pelos seus. Quem é você? Olá. Me desculpe. É que estou indo pra minha casa. Mas parece que eu me perdi e acabei invadindo esse território sem querer. Por acaso você sabe pra que lado fica as terras do reino? Você não vai pra casa nenhuma. Como é que é? Você sabe o que as hienas mais odeiam nos leões? Não sei. Me diz você. Odiamos o cheiro dos leões. Odiamos a ganância dos leões. Odiamos o desejo que eles têm de reinar sobre cada centímetro de terra que eles pisam, como se tudo fosse deles. Mas o que nós mais odiamos nos leões é a sua síndrome de superioridade. Acharem que estão acima de tudo e de todos. Vocês, leões, se acham superiores a nós. Você está errado. Nós, leões, não achamos que somos melhores do que vocês. Nós somos melhores. Nós reinamos e protegemos nossos territórios para manter animais como você longe. Porque por onde vocês passam deixam rastros de destruição pelo caminho.
Não quero causar mais problemas. Estou indo embora. Você não vai a lugar algum. E quem vai me impedir? Você? Você cometeu 3 erros. O primeiro erro foi ter invadido meu território. O segundo foi falar comigo dessa forma. E qual é o terceiro? O terceiro foi você achar que eu estou sozinho. Vocês podem vencer em força e em poder, mas nós vencemos pela quantidade. E aí, cara, qual é a fita? E aí, mano? Boa notícia pra nós, mano. Passa a transparência aí então, xará. Acabei de ver um leão entrando no território das hienas. Nós vamos ficar com o sobradeiro, tá ligado? Sei não, hein? Aquelas hienas não costumam deixar nada pra trás, tá ligado? Olá. Eu ouvi a conversa de vocês. Onde fica o território das hienas? Por que o interesse? Quer virar comida de hiena também, é xará? O território das hienas fica logo depois daquela árvore ali. Ok, muito obrigado. O leão que eu vi é igualzinho você. Se eu visse vocês dois juntos por aí, até diria que são irmãos. Ah, é mesmo? Não me diga. Vamos, pegue ele!
Muitos leões já passaram por aqui, meu jovem. Todos lutaram bravamente como o senhor. E todos morreram da mesma forma. Eu não acredito. Fiquem longe do meu irmão! Então é você? O príncipe perdido? É assim que vocês me chamam agora? Eu atravessei o continente pra vir te buscar e você se mete nessa confusão. Mas você apareceu na hora certa, né? Então posso dizer que eu sou um leão de sorte. Você não parece surpreso em me ver, Copa. É porque o nosso avô me avisou que você viria. Mas ele não me disse seu nome. O meu nome é Kion. É um prazer em te conhecer. Kion? Sim, esse é o meu nome. É um prazer te conhecer, meu irmão. Quando o vovô Mufasa me revelou que eu tinha um irmão, eu não acreditei. Mas agora a minha ficha caiu. Você tem os olhos de nossa mãe. E você tem os olhos do nosso pai. Sabe, eu sempre desejei ter um irmão. Bom, desejo realizado, Vossa Majestade. E então, vamos pra casa, irmão? E o que estamos esperando? E assunto pra conversar é o que não vai faltar.